Ao programa Papo Saudável. E no programa dessa semana eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aliás, pega papel, caneta para anotar todas as dicas que esse nosso convidado trouxe para você que está em casa, porque eu já estou aqui com o meu tablet para anotar tudo. Ele assumiu recentemente a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Exatamente, gente. E ele vai dar altas dicas para nós. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Saudável. Muito obrigado, doutor. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Recentemente nós temos, a sociedade inteira tem uma preocupação muito grande, porque com a evolução aí da mídia, da informática, e curiosamente, né, o WhatsApp, esse danado que hoje todo mundo tanto usa, virou uma ferramenta contra nós, né? Sim. Os crimes aumentaram na mesma velocidade que as mídias sociais e é um caminho sem volta. A mídia social é uma realidade, né? Agora, o que os crimes aumentaram, você tem que ficar se policiando o tempo inteiro. A qualquer momento você pode cair num golpe, né? E aí nós trouxemos ele para vocês porque todos nós precisamos nos resguardar, nos protegermos, porque tem muita gente à toa o tempo inteiro idealizando como tomar dinheiro de quem trabalha. Quais são os crimes cibernéticos mais comuns e como é que eles ocorrem? O Eudécio já deu, né, um exemplo aí do WhatsApp, o tanto que a gente tem sofrido com o WhatsApp, mas além desses crimes por WhatsApp, quais são os outros crimes cibernéticos que nós temos? Sim, como o Eudécio falou, nossas relações hoje estão todas entranhadas, né, com a internet, nossa comunicação, a gente abandonou o telefone, principalmente por esses mensageiros, né, o WhatsApp e o principal, rede social, nossas relações, Instagram. Então, os crimes também acompanham essa nossa evolução, né? Então, assim, os principais crimes que a gente vê acontecer com relação ao meio cibernético são os crimes relacionados a esses dois meios, o Instagram e o WhatsApp. No WhatsApp, o principal crime é o golpe do novo número, né? Que a gente cansa de falar, mas o pessoal não cansa de cair no golpe, né? Todo dia a gente vê pessoas caindo, o pessoal é muito bom de conversa. Como né? é que é esse golpe do novo número? O golpe do novo número no WhatsApp, os criminosos habilitam um chip em nome de terceiros e eles entram em contato com pessoas que eles conseguem ali, em redes sociais mesmo, hoje todo mundo mostra a sua vida, né? Então é fácil de você ter uma noção da profissão da pessoa, com quem que ela se relaciona. A gente tem também muitos bancos de dados que são vazados na internet, né? Esses mesmos bancos de dados que os comerciantes usam para saber se você tem crédito, quem que é quem, onde que a pessoa mora, quem que é pai, quem que é mãe, os criminosos também têm. Então, a partir daí, eles conseguem saber toda a sua vida e eles entram em contato com as pessoas se passando por parentes, por amigos, por conhecidos, com pedidos de pagamentos, de boletos, de empréstimos, e nisso eles falam assim, olha só, mudei meu número, mas eu estou precisando de uma ajuda agora. E a história é bem convincente, né? Porque eles têm esses números e, além disso, tem casos também que não é nem um novo número, eles se apropriam do número da pessoa, né? A gente hoje tem aí a fraude de SIM swap. O SIM é o cartão, né, o chip do telefone, swap em inglês ali é a troca. Então a gente tem esse crime que é a habilitação de uma linha telefônica que eles transferem de um chip para outro, muitas vezes com a ajuda de alguém de dentro da operadora telefônica, né? Eles pagam alguém e conseguem mudar. E aí, quando o criminoso faz isso, ele assume totalmente sua linha telefônica e tem acesso a todas as suas aplicações que são relacionadas com a linha telefônica, né? Então é assim, por exemplo, porque eles conseguem a foto exata do WhatsApp. Né? Semana passada, inclusive, eu tinha acabado de mudar a minha foto do WhatsApp, eu mudei à noite, no dia de manhã, a minha mãe recebeu uma mensagem com a minha foto pedindo dinheiro. Então, assim, igual você falou, assim, tem parceria com alguém da rede telefônica, funciona mais ou menos essa troca de chip como quando as pessoas trocavam, por exemplo, placa de carro, clonavam placa de carro, é mais ou menos, funciona mais ou menos assim, o cartão assim.
como é que eles conseguem a foto exata do WhatsApp. Eu fico impressionada com isso. Não, a foto é muito mais fácil do que esse procedimento que eu tô falando. Esse golpe do novo número, o novo número é muito fácil. Assim, você só habilita uma linha, e hoje em dia você sabe, para habilitar uma linha você só precisa de um CPF, que você acha na internet muito fácil. E para conseguir a foto, geralmente as pessoas nem colocam aquela foto do perfil de WhatsApp restrita aos contatos. Não sei se no seu já tem isso. Assim. Era assim. Só que se você adiciona a pessoa, e se ela te tiver na linha telefônica, no agenda, você consegue. E muitas vezes a foto que você usa no WhatsApp é a mesma que você usa, por exemplo, no Instagram. E no Instagram não tem essa... Se você colocou, qualquer pessoa que for no seu perfil vai conseguir. A foto é muito fácil de se conseguir. Então, é até um elemento uma dica de segurança de você nunca confiar só em fotografia e nem em quem está conversando. Acho que a maior parte dos golpes acontece por causa disso, né? As pessoas acabam confiando na foto, né? Na foto e no nome que está ali, né? Às vezes está uma foto e o nome. O pessoal tá uma foto e o nome, mas não. Para pedidos sensíveis, né, de alguma coisa muito específica, principalmente dinheiro, sempre confirmar quem é seu interlocutor, né? Não confiar somente na fotografia. Liga, faz uma chamada de vídeo, porque você tem essa total segurança. A dica é, gente, ligar, viu? Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. E assim, para não ter sua foto utilizada, aquela do perfil, ou você deixa sem, eu mesmo deixo sem. As pessoas ficam achando que é porque você não tem salvo, não, é para evitar essa questão. Ou você coloca ali nas opções de segurança de somente pessoas que a tenham na agenda para ter essa foto. E não usa a mesma foto do WhatsApp com foto do Instagram, de outra rede social, porque essa sim, qualquer pessoa que entrar vai ver e consegue copiar essa foto. E assim, além do WhatsApp, desse golpe do novo número, outra forma também de conseguir o WhatsApp da pessoa é quando a própria vítima colabora para isso, que é fornecendo aquele código, né, de verificação de 6 dígitos, sabe? Quando você vai instalar o WhatsApp, que chega um código para você, as pessoas usam muito aquela fraude de se passar ali por um comerciante, dono de algum restaurante, falando que tem alguma promoção, que a pessoa ganhou, que ela vai ter um voucher para passar, ou até no meio médico, viagem, procedimento estético tem muito também. Que é da clínica, você ganhou, a gente vai estar enviando ali um código e passa para a gente confirmar, e a pessoa, na verdade, está informando o código de ativação do WhatsApp. E aí, nisso, o criminoso pega o WhatsApp da pessoa e aí, de fato, quem vê vai estar ali, a pessoa adicionada, vai ter a foto e vai confiar de que seja um conhecido, um parente, né? Se não fizer essa confirmação de ligação, de chamada por vídeo. Aí ele deita e rola, né? Aí deita e rola, né? E assim, a gente vê, os idosos são, assim, porque né, eles têm um pouco mais de dificuldade ou não tem tanta habitualidade assim com a tecnologia. Os idosos são os campeões de serem vítimas desse tipo de... das vezes são os que mais têm dinheiro. São os que mais têm dinheiro, já tá ali, já teve mais tempo de poupar. Malícia. E são bonzinhos, né? Assim, é o neto. Vai usar o neto. O neto, né? O filho. O neto. E aí a emoção toma conta. A emoção toma conta. É uma coisa também que a gente sempre dá a dica também de não deixar a emoção antes da razão, né? Por exemplo, nesses golpes do amor aí que tem esse documentário agora, né? Nos golpes do amor, Tinder. Explica pra gente. Do Tinder. Vocês viram, né? O golpista do Tinder, né? É um filme, né? Um documentário, né? Que lançaram na Netflix, agora tá fazendo muito sucesso. Esses golpes do amor também é cometido pela internet. Geralmente o perfil de vítima são mulheres um pouco mais velhas e o pessoal, assim, no documentário mais sozinhas, né? Um documentário é muito mais elaborado, né? Assim, a gente não dá nem para falar que foi um vacilo das vítimas, porque de fato ele aparecia ali com jato, com tudo, levava nas festas. Envolve, né? Na verdade existe o envolvimento, então ela não se sente enganada. E ele ia, né, pessoalmente. Agora, os golpes que a gente vê, assim, são muito mais simples e causam também, assim, um transtorno, porque são homens que nunca nem apareceram para a pessoa, é só ali no meio virtual, conversou e convenceu a pessoa de que existia e, na verdade, assim, não tem nada a ver com aquela pessoa. Eles pegam uma foto de qualquer pessoa na internet e começam a envolver a vítima. Ela geralmente é uma história de que, olha, eu tô aqui, eu sou militar, agora com certeza vai chover alguma coisa a ver com... Sempre tem a ver com algum acontecimento. Na época que estava ali a saída do Afeganistão, eles
usavam isso. Tô aqui tendo que sair do Afeganistão, mas eu guardei uma série de joias aqui, de valores, e quero mandar para o Brasil, quero construir minha vida no Brasil, então estou mandando, você recebe para mim? Aí nisso, eles convencem a mulher, olha, ficou retido na alfândega, tem uma taxa para liberar, a Polícia Federal pegou, a gente tem que pagar isso, aquilo, e a mulher vai passando dinheiro esperando que vai receber aquele tesouro de uma pessoa que ela nunca viu, né? E, assim, deixou a emoção vir antes da razão, uma coisa que não é nem muito plausível, né? Quando sempre pensa, vê né? alguns dos mais simples aos mais sofisticados, né? Você falando nisso aí, você lembrou que eu já tive alguns e-mails de um empresário americano, japonês, empresária que ficou viúva e que quer fazer quer contribuir, fazer uma caridade, né? Tem isso daí. Agora, recentemente, um golpe que eu tenho visto falar bastante também, aparece uma adolescente, uma jovenzinha, começa com puxando conversa, oi, tudo bem, né? E as pessoas entram, de repente troca mensagem, dessa mensagem aí pede um WhatsApp, porque ela quer mostrar ela o corpo, mandar um nude, né? E de repente, depois do WhatsApp, aí entra a figura, entre aspas, né, do pai, e que vai ou de um delegado, ou de um delegado. E tem sido comentado muito também esse tipo de golpe, né? É o golpe da sextortion, né? Que é a extorsão ali, depois tem dessa forma que você falou. E aí eles passam depois a exigir valores, né? Quando é o pai, vou ter que tratar aqui minha filha que teve problema psiquiátrico, não sei quem, a mãe viu essa troca e quebrou o telefone, agora você vai me pagar o telefone que foi quebrado, a menina tentou sua esposa. O telefone quebrou, vai pagar o telefone, ela tentou se suicidar, a gente vai ter que pagar o tratamento dela, e vai puxando dinheiro da pessoa até onde ela... E no medo, até onde dá conta. Sabe o que é surreal? É a pessoa entrar na sua casa, você ser roubado na sua própria casa. A pessoa não precisa estar em contato com você para fazer isso. Ela consegue te extorquir, ela consegue te envolver sem te colocar uma arma na cabeça. Isso é surreal, gente. E é muito difícil prender essas pessoas. Eu imagino, assim, a trabalheira que você anda tendo por conta disso. Porque como é que a gente consegue prender um indivíduo desse? Como é que a gente consegue chegar nessas pessoas para que elas parem de fazer isso com pessoas que são honestas, que são idôneas, né? Como é que vocês trabalham na delegacia e prendem essas pessoas? Como é que vocês chegam nessas pessoas? Muito bem falado, né? O crime migrou, né, da sua forma ali, digamos, no mundo físico para o mundo virtual, porque para o criminoso é muito compensativo, e ele está seguro, porque a polícia não vai atrás dele, não vai matar, assim, entendeu? Ele não está exposto ali na linha de frente com uma arma, podendo alguém reagir também com outra arma, tomar um tiro, uma viatura que está passando ali perto, e o gasto é muito pouco, né? O que ele precisa de ter é só um aparelho com acesso à internet. Então, assim, de dentro do presídio... E um chip pré-pago, né? Isso, que habilita no nome de qualquer pessoa, né? Então é muito fácil, o crime migrou e a gente viu o aumento do número de crimes cibernéticos, né? Assim, a delegacia fica atolada. E com a pandemia, né, o pessoal passando a usar mais os meios de comunicação pela internet, a gente viu muita gente agora em home office, as pessoas estão migrando mais sua vida para o meio eletrônico. E isso é uma dificuldade nossa, mas a gente tem profissionais muito bem habilitados, o nosso esforço é grande, os criminosos especializam, a gente mais ainda, e assim, uma questão que a gente anda combatendo muito é o uso de laranjas, né? Porque o criminoso, para não se expor, assim, ele já não se expõe estando ali do lado do computador. E ele tenta se ocultar mais ainda, fazendo uso de outras pessoas. Por exemplo, esses golpes aí que a gente está falando, vai falar mais, WhatsApp, Instagram, eles precisam de uma conta para receber esse dinheiro, né, dos golpes que eles convenceram as pessoas a passar ou falar que estão vendendo. Essas contas, eles não usam as próprias contas dele, porque eles sabem que é fácil de chegar. Se você fez um Pix, ali, uma transferência, você sabe para quem... fácil. Você sabe para quem foi. Mas eles contratam pessoas, eles fazem anúncios ali no Marketplace, do Facebook e outras plataformas, anunciando que eles pagam pelo uso de contas. E hoje em dia, com esses bancos digitais, assim, é ridículo a forma como se abre conta. Você só entra
e declara... A segurança desses bancos virtuais é nula, assim, a preocupação que os bancos têm, né, com a segurança das outras pessoas. E esses bancos virtuais novos, que a gente está vendo aí um monte deles, né, aberto, eles assumem prejuízos, como, por exemplo, os bancos tradicionais? Não, nem os bancos tradicionais eles assumem. Mas não sofrem, pelo menos né? o golpe do cartão de crédito que clona... Não, cartão de crédito sim. O banco assume, mas esses bancos virtuais também, Não, o problema é que eles são usados, não é nem contra... A vítima não fica sendo nem o titular da conta, fica sendo as outras pessoas, né, que vão ter seu dinheiro movimentado para essa conta. Então, para quem abriu a conta, ele não tem ali muito prejuízo. Mas a outra pessoa que teve seu dinheiro transferido teve. E esses bancos, eles não colaboram com a investigação no sentido de fornecer ali quem que é o titular dessa conta. Assim, é cada vez mais fácil abrir uma conta. Muitas vezes eles não têm nem a foto de quem abriu. Ou mesmo não tem aqueles procedimentos de filmagem, tem uma foto que você também consegue na internet, muito fácil, então às vezes é difícil de até se localizar o dono daquela conta. Mas assim, lá uma prática que eu tenho tentado muito lá na cibernética, até divulgar quando a gente faz as prisões, nossa repressão, né, contra esses laranjas, contra essas pessoas que se dispõem a ceder, a alugar suas contas para esses criminosos ali que sequestram, né, o WhatsApp, o Instagram. A gente sempre passa esse recado para a população, porque a gente pega esses laranjas, são pessoas que abriram contas em 10 bancos diferentes, tudo para alugar a conta e fica com uma porcentagem. A pessoa ali teve um prejuízo de 3 mil, fica R$300 para quem alugou a conta. Então ele acha muito fácil ganhar dinheiro dessa forma, né? Que vem muito fácil. Só que sim vai parar na cadeia. A gente está responsabilizando da mesma forma de quem ali invadiu o dispositivo, de quem tomou, de quem fez ali de quem arquitetou. Então, sim, também vai responder por estelionato da mesma forma, pela associação criminal. Não, ele sabe que ele está passando uma conta bancária, né, para uma pessoa que ele nem conhece. E essas pessoas a gente está realizando a prisão de todas. Normalmente passa para a conta dos laranja saca em espécie vivo. Saca, passa um motoqueiro ou pulveriza. Dessa conta vai passando para várias outras para dificultar nessa... Reunir... tomar de volta o dinheiro. Então, assim, uma dica que a gente dá para quem acabou de perceber que foi vítima, tem pessoa que fez ali em 2 minutos de bobeira, passou o dinheiro, mas logo depois percebe. Então é tentar contato tanto com o banco de destino do dinheiro, quanto do próprio banco da pessoa que saiu. Porque se for muito rápido, é possível esse bloqueio preventivo pelo banco. O problema é que os bancos que são idôneos, eles te dão apoio, mas os bancos virtuais, eles não querem nem saber, é terra de ninguém. E como é que andam as leis com relação a isso? O que o legislativo tem feito para aprovar mais leis, para que a gente tenha mais segurança com relação a esses crimes cibernéticos, com relação a esses bancos virtuais que não querem nem saber o que está acontecendo ali, entendeu? A gente precisa de mais segurança, a gente precisa saber, igual você falou, tudo nosso está aqui, está na internet, o nosso dinheiro também está aqui. Hoje a gente utiliza o aplicativo do banco aqui para a gente fazer transferência, para a gente fazer Pix, entendeu? O Pix também entrou nessa questão dos crimes cibernéticos. Então, assim, o que nós temos de legislação, né, que a gente consegue processar, por exemplo, esses bancos digitais, para que eles também forneçam mais dados para a polícia e para que a gente tenha mais pessoas, né, presas e que não façam tão mal para as outras pessoas? Olha, a lei não acompanha essa evolução da criminalidade. E isso reflete assim, uma grande dificuldade na repressão desse tipo de crime. Por exemplo, a gente estava falando aqui do SimSwap, as operadoras telefônicas têm muito pouco cuidado com essa questão, elas colaboram muito poucas, assim, tem umas 2 operadoras que são, então, terríveis, assim, porque é um absurdo, né, você ter sua linha, isso não depende de nenhum descuido da vítima, né, não dá para culpar em momento algum a vítima, porque você está aqui com sua linha, de repente você perde o seu sinal e ela foi habilitada em outro, que culpa você teve nisso, né, e às vezes ele até habilita uma linha de uma terceira pessoa para você não perceber, e isso a culpa é totalmente da operadora, e não tem uma legislação, não tem nada que obriga a operadora a ser
ser mais colaborativa com a gente. É difícil responsabilizar alguém, porque são empresas muito grandes, né? Então, como que você vai? Você solicita, para quem que você vai responsabilizar pela desobediência de não estar fornecendo? Tem um gerente daqui, mas foi em Goiânia, foi em outro lugar. E as operadoras, assim, em busca do lucro, eu acho que vale a pena para elas ter essa postura, assim, é um ou outro que processa, então a gente sempre estimula também a quem foi vítima a processar, buscar um advogado e processar, porque, assim, uma causa praticamente ganha, porque é evidente que a falha foi na prestação do serviço. Da operadora, do banco também. Então, assim, respondendo, muito pouco tem sido feito em termos de lei. Então vamos lá, eu acabei de sofrer um crime cibernético. Meu primeiro passo, estou em casa, estou nervosa, aconteceu, perdi dinheiro. O que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo? Tá, o primeiro passo, assim, você teve sua rede social, seu WhatsApp sequestrado ou clonado, né? Assim, estão se passando por você ou pegaram. É avisar para todo mundo que você conhece, né? As pessoas do seu convívio mais próximo, porque provavelmente elas que serão as vítimas. Assim, você vai ser vítima na medida que está sendo seus dados utilizados, mas assim, a vítima, no sentido econômico, né? Que vai perder o dinheiro, vai ser ali sua mãe, seu amigo, que eles vão se passar pela senhora pedindo. Então, avisa o maior número de pessoas, e essas plataformas, elas têm os canais próprios de você reportar. Assim, você vai ali no perfil do WhatsApp, você tem lá como reportar aquilo ali como um perfil que está ferindo, denunciar. E no Instagram da mesma maneira. E pedir, além de avisar que estão se passando por você, pedir para as pessoas denunciarem. Porque quanto mais pessoas denunciando, mais rápido, mais efetivo essas plataformas vão tomar providência no sentido de ou excluir aquele perfil ou devolver, né, quando estão se passando por você, ou quando eles tomaram, para restituir para o proprietário. A dupla certificação, por exemplo, do WhatsApp, você acha que funciona? Funciona totalmente. Porque ela evita até esse crime, essa fraude do SIM-swap, né? A gente sempre recomenda, a principal recomendação nossa tem sido essa autenticação de 2 fatores, que, só para explicar aqui rápido o que é. Geralmente as plataformas, as redes sociais, essas aplicações de internet têm a primeira camada de segurança, que é a senha, é aquela que você escolhe. Mas a senha, ela é falha na medida que tem muitos vazamentos, direto a gente vê notícia, né, de senhas que vazaram. Então, para garantir a identidade daquele usuário, eles estão adotando uma segunda camada de verificação, né? Essa autenticação de 2 fatores. O WhatsApp é uma aplicação que tem já nela esse segundo fator de autenticação, que é aquela habilitação do PIN, né? Que é ali um código numérico que você escolhe. Então, ela é muito válida, porque se alguém conseguir, por algum desses meios, você passou a sua senha de ativação, e ele conseguiu, quando o WhatsApp ele é desinstalado, ou você vai habilitar ele em um novo equipamento, e até aleatoriamente, de vez em quando, você vê que eles pedem, né, essa senha. A pessoa só vai conseguir entrar se ela tiver essa senha. Mas em relação ao WhatsApp, ele também não é infalível, esse meio do PIN, porque você tem a possibilidade de você recuperar por meio do e-mail que está vinculado. Então, assim, você esqueceu, tem ali a opção. E os criminosos fazem isso. Eles pedem para enviar esse código para o seu e-mail. E as pessoas são muito descuidadas com os e-mails. Se você pensar, assim, a maioria das pessoas usa a mesma senha do e-mail em outras plataformas. Ela vai ali comprar na internet, no site de compras, ela cadastra a mesma senha, porque ela não quer esquecer. Sim. Ela quer usar. As pessoas usam senhas óbvias também, né? Assim, a nossa recomendação é usar senha forte e exclusiva para o e-mail que você tem vinculado à recuperação, por exemplo, do WhatsApp, das suas contas. Uma senha forte exclusiva é o quê? Forte, ela é uma senha grande, com caracteres variados, números, letras, e que não seja óbvia, né? Não seja ali seu nome, uma sequência data de nascimento, uma coisa, que seja uma coisa aleatória. E exclusiva é o quê? Que seja usada somente para o e-mail. Você não use em outros lugares, porque o e-mail, você usa o Gmail, é uma empresa forte, o Google, assim, é difícil ter um vazamento. Mas aí, se você usa aquela mesma senha em um site que você vai fazer, gostei disso aqui na internet, vou comprar, ali sempre vai ter vazamento, ou mesmo quem trabalha naquela outra empresa, ela tem ali seu e-mail e tem sua provável senha, ela tenta e deu certo. E a partir do e-mail você consegue recuperar várias outras aplicações como o WhatsApp. Então, assim, respondendo a pergunta, se é válido, é totalmente válido, é obrigatório ter nessa segunda camada do WhatsApp, mas vinculado a um e-mail forte.
E dos outros aplicativos, né, como a gente está falando aqui do Instagram, que tem sido o principal também alvo de crimes cibernéticos, ele não tem um aplicativo, assim, no próprio Instagram não se tem nativo essa segunda camada de segurança, mas ela tem a possibilidade de você ativar vinculado a um aplicativo autenticador. Assim, então você vai ter que baixar um aplicativo próprio e deixar ativado essa verificação em 2 etapas. E a nossa recomendação é que essa verificação de 2 etapas seja somente vinculada ao aplicativo autenticador, que você desabilite o SMS e outros meios, porque o SMS, como eu falei, ele é passível do golpe de SIM swap. Então, assim, se o criminoso toma a sua linha telefônica, e se seu Instagram está vinculado ao recebimento por SMS, ele vai conseguir facilmente. E a maioria das pessoas colocam somente o SMS, porque é mais fácil do que baixar um aplicativo autenticador. Mas assim, você fazer o download é muito fácil, a configuração também. E essa é a nossa recomendação. Tem um Google Authenticator, que é um aplicativo muito bom, fácil de mexer. E aí sim, isso é garantido de você não ter seu Instagram subtraído fazendo esse procedimento. É muita coisa, né, gente? Olha, vou te falar. E olha que ainda tem um monte de outros golpes que a gente nem consegue mencionar, como, por exemplo, o Pix, o quanto facilitou, né, os golpes em cima do Pix. Mas infelizmente, né, o tempo acabou, e gostaria muito de agradecer, doutor. E com certeza eu acho que merece um segundo momento, né, Rogéria? Ah, com certeza. Porque isso é utilidade pública, é muito importante, é a nossa segurança, é o nosso dinheiro que está em jogo, e acaba envolvendo emoções, envolvendo outras consequências, né? Pode ter consequências muito sérias, né, para a sociedade. Muitíssimo obrigado por essas informações, um prazer enorme ter você aqui com a gente, Daniel. Eu que agradeço, foi ótimo. Gente, o doutor Daniel, ele quase foi meu colega, fez 1 ano e meio de medicina, mas aí ele optou pelo direito. Hoje ele é delegado, além de ensinar na faculdade. Então, assim, é uma pessoa extremamente habilitada, que está aí para nos ajudar. E ele tem um canal no Instagram que dá muitas dicas sobre esses crimes. Vale a pena seguir. Qual que é o seu Instagram? Fala para o pessoal que está em casa, doutor Daniel. Tá, tanto no Instagram quanto no YouTube é o Dicas Delta Daniel. Dicas Delta Daniel, tá bom, gente? Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Até daqui a pouco, não saiam daí que, ó, Papo Saudável tem muito mais só pra vocês. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do nosso Goianão. Já estamos de volta, agora com uma querida, uma amiga, uma colega. Nós atendemos, olha, bem pertinho uma da outra, um assunto que eu queria muito trazer aqui para vocês. Nós temos uma convidada aqui super elegante, é a Camila Zubedi, doutora Camila, reumatologista. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo Saudável. Obrigada, Rogério. Estou muito feliz com esse convite. Doutora, prazer enorme te receber. Dor é um assunto que muito me interessa, porque hoje é um assunto que a gente convive continuamente, e a fibromialgia, sem dúvida alguma, é uma das dores, né, desesperadoras e de desesperançosos. Sim, porque verdade. Muitas vezes eles simplesmente não conseguem resposta, né, para esses problemas e acha que é obrigado a viver a vida inteira com essas dores. Então seja muito bem-vinda, com certeza esse assunto é um assunto que tem interesse para muita gente que está nos assistindo. Dá muito pano para manga, né? A reumatologia dá muito pano para manga, e eu acho que é muito bacana a gente trazer esse assunto aqui para desmistificar muitas coisas. Então hoje nós vamos falar exclusivamente da fibromialgia, mas já fica aqui o convite para vir e falar de artrite reumatoide, por exemplo, das artroses, das dores em geral, porque
porque afinal, gente, a gente já tem tanta coisa para lidar, a gente não precisa lidar com tantos desafios ainda sentindo dor. Então, doutora Camila, explica pra gente o que é a fibromialgia e quais são os sintomas para quem está em casa, assim, se identificar, falar assim, nossa, será que eu tenho isso? Será que eu tenho que procurar um reumatologista para ver? Então, os sintomas da fibromialgia são sintomas amplos, né? A principal queixa do paciente é uma dor generalizada, difusa, crônica, ou seja, acima de 3 meses. E junto com essas dores, o paciente também reclama de fadiga, dor de cabeça, uma dor intestinal, alterações intestinais. Então, envolve alterações do humor também, pode ter associação com quadros depressivos e de ansiedade, mas assim, é uma síndrome dolorosa, que causa dor em todo o corpo e não tem uma causa, um motivo em si, né? A gente acredita, os estudos mostram que a fibromialgia é como se o cérebro do paciente estivesse descontrolado. É uma alteração na percepção da dor. Então, o paciente tem todos esses sintomas e é como se o cérebro dele estivesse ali, mandando estímulo de dor o tempo todo. Então, o paciente que reclama muito até o toque, né? Ao toque. Então, às vezes, os pacientes reclamam, nossa, doutora, eu só não de consigo. Encostar em mim dói. A pessoa vem me dar um abraço, vem apertar, meu marido, eu vou colocar uma roupa, o sutiã tá incomodando. Então, aqui é uma dor, a gente chama de alodínia, que é um termo técnico para explicar uma dor na pessoa que não é um estímulo, por exemplo, de dor, um aperto, não é para você sentir dor, mas nessa pessoa, a pessoa com fibromialgia vai sentir a dor, é uma percepção alterada, mais exacerbada, assim, exacerbada, né? Exatamente. Doutora, eu recentemente ouvi uma colocação que eu achei muito curiosa. Algo tão básico, mas para quem sofre de fibromialgia é um desafio, né? Uma paciente mencionou que tinha comprado uma calça jeans depois de anos, né? Como que uma calça justa, uma calça jeans pode dificultar, ser um processo dolorido para a vida de quem tem fibromialgia. Exatamente, né? Uma coisa às vezes, né, que tão comum a gente usar uma calça, um sutiã básico, né? E aí o paciente realmente não conseguir, porque não tolera nenhum tipo de pressão, de toque. Então, realmente, quando a gente trata e realmente faz um tratamento, o paciente fala, nossa, posso colocar uma calça jeans. E nesse processo de tratamento, obviamente, vocês vão pedir uma série de exames. Quais os exames principais que vocês pedem? Isso vai depender um pouco dos diagnósticos, dos relatos na anamnese do paciente, ou tem assim um certo procedimento padrão? Bom, essa é uma excelente pergunta. Teoricamente, não existe um exame específico para fibromialgia, para fazer o diagnóstico da fibromialgia. Quando o paciente chega lá no consultório, eu vou tentar detalhar o máximo possível, né? Os sintomas, os outros sintomas que não são só em relação à dor, e vou ali direcionar para exames laboratoriais, exames de imagem, para tentar diagnosticar outras doenças também associadas. Mas o diagnóstico de fibromialgia não existe um exame específico para falar, olha, fiz tal exame e o exame é a fibromialgia. Então, o diagnóstico é clínico. Quando a gente fala clínico, significa que a gente precisa de uma boa história. Então, é aquela conversa que você tem com o seu médico, um bom exame físico e, se necessário, realizar exames laboratoriais de imagem pertinentes com aqueles sintomas e realmente falar, não, é a fibromialgia porque não encontrou alterações significativas nos exames. Então, muitas das vezes, os pacientes chegam lá e falam assim, nossa, doutora, eu já fui em todos os especialistas, todos os médicos, todos os exames e nunca encontra nada. Então, essa realmente pode ser que seja uma fibromialgia nesse paciente. E, às vezes, também fazer mais de uma consulta, porque, às vezes, na primeira consulta não fica caracterizado. Então, é importante, às vezes, esse paciente voltar, a gente acompanhar mais vezes esse paciente para caracterizar também a fibromialgia e ter contato com outras especialidades também, né? Por exemplo, a vascular, a ortopedia, são especialidades, a neurologia, eu acredito que são especialidades afins, que é muito bom a gente ter um colega para a gente poder indicar para fazer esse diagnóstico de exclusão. Lá no consultório, vão muitos pacientes mesmo queixando de dores nas pernas, de muita sensibilidade nos membros inferiores, mas aí quando você pergunta se tem nos membros superiores, em outro lugar, aí tem. Então, já é um alerta pra gente, né?
Em casos de fibromialgia, recebe influência alimentar? Determinados alimentos pode ser gatilho para exacerbar essas dores, ou que é o caso que acontece com as enxaquecas, ou não tem nada a ver, não tem influência alimentar? Ótima pergunta também em relação à alimentação. Estudos mais antigos falavam que a alimentação não tinha influência em relação à fibromialgia. Por quê? Porque a fibromialgia, teoricamente, não é uma doença inflamatória, né? Mas a gente observa que a alimentação, ela é importante. Alguns pacientes se beneficiam com mudanças de hábitos alimentares. Então, evitar comidas embutidas, enlatadas, glúten, açúcar, sal demais. Mas isso vale para todo mundo, né? Então, assim, mas hoje não tem nenhum estudo que aponte, olha, paciente com fibromialgia é proibido comer isso. Não existe isso. A lactose, porque às vezes o paciente pode ter associação de intolerância à lactose, pode ter uma doença celíaca, que é em relação, né, ao glúten, mas não necessariamente tem relação com a fibromialgia. Mas a gente sabe que a alimentação é importante, porque a gente se sente bem quando a gente está se alimentando bem, não é verdade? Sim, até emagrece. Tudo. Até emagrece. Mas dor também, gente, dor também pode emagrecer ou engordar, né? A fibromialgia, ela é uma doença autoimune? Boa, ótima pergunta, Rogério. Essa é uma dúvida, é um mito em relação à fibromialgia. Então, a fibromialgia não é uma doença autoimune. O que seria uma doença autoimune? É uma doença onde o seu sistema imunológico, as suas células de defesa, te atacam, né? Então, não é o caso da fibromialgia. O ano passado teve um burburinho em relação a isso, que saiu um estudo falando que poderia ser autoimune, mas nada concreto, mesmo porque se fosse autoimune, os pacientes com doenças autoimunes, porque existe muita relação de fibromialgia com outras doenças na reumatologia. Então, é muito comum fibromialgia com lúpus, fibromialgia com espondilite anquilosante, fibromialgia com artrite reumatoide. Então, pacientes com essas duas doenças, eu tratando a doença autoimune, teoricamente, era para melhorar a fibromialgia. Se fosse autoimune. E não acontece isso na prática, né? Então, a gente às vezes está lá com o paciente com artrite reumatoide tomando um imunossupressor, porque eu preciso alterar essa imunidade do paciente, e mesmo assim o paciente não melhora as outras dores, as dores musculares, né? Principalmente a fibro tem muito essa relação com dor muscular, a dor do músculo. O paciente às vezes não consegue nem caracterizar e não sei nem onde dói, doutora. Não sei se dói a junta, se dói o músculo. Dói tudo, né? Dói tudo, realmente. É uma síndrome ou é uma condição? Assim como, por exemplo, as pernas inquietas. É uma síndrome, porque pode ter até alteração das pernas inquietas junto, né? Então, paciente com síndrome do intestino irritável, enxaqueca, então tudo isso pode estar junto do paciente com a fibromialgia. Então, é uma síndrome que engloba várias alterações, vários sintomas. E no caso da fibromialgia, existe algum processo especial, como existe no caso da diabetes, por parte de governo, de apoio às pessoas que sofrem dessas doenças? Porque a fibromialgia tira a pessoa de circulação. Sim. Né? É quase impossível você trabalhar, desenvolver, dependendo da atividade, convivendo com uma dor absurda. Sim. Né, full time. Acho que certa vez eu escutei algo numa rádio mencionando de um programa, algo parecido. Você conhece? Não, em relação, assim, o governo, ele ajuda em algumas medicações de alto custo, com o CID, né, de dor crônica, e alguns pacientes, em relação a apoio financeiro, depende muito, né, depende das limitações, mesmo porque a fibromialgia, ela, se bem tratada, o paciente vai bem, né, com o tratamento certo, com todo o apoio, porque não é só medicamento, não é mesmo? O tratamento da fibromialgia envolve não só remédio, mas também outras alternativas que a gente vai comentar. Mas em relação ao apoio do governo para o paciente, não. Mas tem muitos estados em relação à fila, então, vaga de estacionamento. Então, tem progredido essa parte os deputados, vereadores, né? Porque é muito municipal as leis. A fibromialgia, ela é totalmente subjetiva.
No caso da diabetes, Você faz um consegue, exame de glicemia, Consegue mensurar. você consegue mensurar. Por isso a A dificuldade. fibromialgia, não. Exatamente. A fibromialgia vai depender da pessoa, a resistência, a resposta dela a dores, né? É um processo bem complexo. E assim, existe estatística de quantos % da população é envolvida com fibromialgia? Em torno de 2,5% a 3,5% da população mundial. Uau. Então, assim, é a segunda doença reumática mais frequente no consultório. A primeiro lugar é a osteoartrite, que é a artrose, e segundo lugar a fibromialgia, acometendo principalmente mulheres em torno aí de 30 a 50 anos. Mas a gente vê fibromialgia em criança. E mulheres cada vez mais jovens Mais também, jovens. né? Tem sido comum isso daí. Vocês já desenvolveu pesquisa ou parceria com a área da odontologia, que é a DTM, que muitas vezes é gatilho de dor, né? Sim. Existe um trabalho paralelo considerando as duas especialidades ou não? São processos isolados? Com certeza, eu acho que o tratamento multidisciplinar, então a gente precisa do odontólogo, a gente precisa de um nutricionista, a gente precisa do educador físico para orientar, de outros profissionais médicos. Então, acho que super vale a pena essa associação, a gente poder estar entrando em contato sempre com o odontólogo em relação a isso. Eu como dentista, né, eu conheço realmente um pouco mais a fundo esse universo da dor. Nos últimos 5 anos a gente tem trabalhado bastante, tem escutado muitas histórias. É um convite aí para vocês, colegas, aprofundarem mais nesse conhecimento, porque é uma questão humana, sabe? Você que trabalha, minha amiga, que lida com dores, é uma sensação, a vontade de abraçar, de tirar aquela dor de verdade, porque sabe que aquela pessoa está sofrendo horrores. Então é muito mais assim humano, muito mais especial, né? É especial. Tirar a dor de alguém é muito especial, e a odontologia pode ajudar muito juntamente com a medicina, que aliás é odontologia e medicina. Sim. Né? A nutrição, fisioterapia, é um integrativo que a gente vem falando diárias, e vem trazendo sempre para os nossos telespectadores aqui. Exatamente, né? A integração, né, de especialidades, porque as causas são as mais diversas. Dentro do universo da odontologia, às vezes me dá um pouco de tristeza saber que as pessoas simplesmente fogem desse conflito, vamos dizer assim, né, dessa oportunidade de ajudar o próximo, porque não é estética, às vezes não vai render dinheiro, não é um processo previsível. Né? É um paciente que você fica com ele por mais tempo, né? Que sofre. Exatamente. Né? E é necessário sim que haja uma interação multidisciplinar, porque o sofrimento que se ouve, né, na vida de quem sofre da fibromialgia é muita dor, e muitas vezes uma vida inteira de dor. Né? Então, é muito importante abraçar a causa. Com certeza. Vamos falar um pouco sobre mitos e verdades da fibromialgia? Quais são esses mitos e verdades? Bom, o primeiro mito é de ser uma doença autoimune. Então, já esclarecemos que não é. Outro mito é em relação a deformidades. Fibromialgia não causa deformidade, não causa alteração muscular, óssea, articular. Então, é um grande mito essa daí também. Uma verdade, não tem cura, né? Outra verdade, terapia cognitiva, terapia psicológica ajudem muito esses pacientes. O exercício físico. O exercício físico não é proibido na fibromialgia, ele é o principal tratamento, o aliado aí como grande resposta. Pacientes que fazem atividades físicas com certeza se beneficiam mais. Achei sensacional você falar sempre do exercício físico, o tanto que é importante na vida dessa pessoa. E normalmente são pessoas que sofrem até de depressão, de ansiedade, porque dor traz isso pra gente. Ter um hobby funciona? Com certeza, manter a mente ativa, com novas experiências, faz o cérebro desligar um pouquinho daquela dor. Então a gente sempre fala no consultório, olha gente, procure coisas que te fazem bem, porque o cérebro está tão acostumado a sentir dor que ele não consegue desvincular outras coisas. Por isso que os pacientes também reclamam de falta de memória, porque o cérebro está tão acostumado a sentir dor, o foco nele é só a dor. Então você fazendo um hobby, um yoga, né, que também é uma atividade física, um crochê, uma
qualquer coisa que deixe o seu cérebro desfocado da dor. É fantástico. E para esse paciente ter mais adesão ao tratamento, eu acredito que na reumatologia, talvez o grande desafio seja a adesão dos pacientes, porque a maior parte das doenças reumatológicas não tem cura, mas a gente pode controlar. A gente consegue colocar na cabeça desse paciente que se ele controlar e se ele fizer o tratamento direitinho, ele vai ter mais saúde e bem-estar? Com certeza. A adesão, a educação do paciente. Então, primeiro o paciente precisa aceitar que existe essa doença. É muito difícil em relação aos familiares. Às vezes eu até falo, gente, leva o pai, leva a mãe, o marido lá na consulta, que vai ajudar na adesão, porque às vezes os próprios familiares e amigos julgam tanto que acabam atrapalhando o paciente, o tratamento. Então, a gente poder ir falar mais da doença para a pessoa, nossa, despertar o interesse que existe um tratamento e que existe controle, eu acho que o caminho é esse. E medicação, como é que funciona a questão do tratamento? O tratamento, então, como eu falei, ele é baseado em tratamento não medicamentoso, atividade física, terapia com psicólogo, técnicas de meditação, tai chi, enfim, e a parte medicamentosa, que no início a gente vai tentar tirar aquele paciente da dor. Medicamentos que aliviam a dor mais rápido e medicamentos que vão ser usados a longo prazo. Então, a gente tem vários medicamentos, a maioria tem o antidepressivo como o principal agente, não que a pessoa esteja com depressão, mas o antidepressivo, algumas medicações aumentam substâncias que melhoram a dor. Então, às vezes o paciente chega no consultório e fala, nossa, doutora, mas você me passou um antidepressivo, mas eu não estou depressiva. Não necessariamente. Tem aquele preconceito. Analgésicos também, alguns mais específicos, e hoje em dia tem se falado muito do canabidiol para fibromialgia, que é o derivado do cannabis, que tem medicinal. Então, o tratamento ele é bem amplo, depende muito de cada paciente. E você já começou a usar? Eu tenho alguns pacientes, sim. E qual o resultado que você está vendo com o uso da cannabis? Eu acho interessante. Tem muitos pacientes que se beneficiam muito, melhoram assim, varia muito, porque precisa das outras coisas também. Então, o paciente estar fazendo atividade física, o paciente estar bem emocionalmente, mas tem sido bom. Eu tenho gostado. Tem gostado do tratamento? Sim. A gente tem utilizado, né? Tem visto cada vez mais a utilização, né, do canabidiol para muitas coisas, inclusive para ansiedade, para depressão, para perda de peso, para o autismo, epilepsia. Então, assim, eu acho que a gente vai ouvir falar muita coisa ainda do cannabis, né? Com certeza. Deixa uma dica para as pessoas que estão em casa. Bom, minha dica tem um reumato, né? Pra chamar de seu. Na verdade, o reumatologista as pessoas não sabem, né, quem procurar. E o reumato não trata só de idoso. Todo mundo acha, nossa, reumatologista só trata de idoso. E não. A gente tem doenças na reumatologia desde o nascimento até a fase adulta, até o idoso. Então, assim, tá com dor, é uma dor que não tem relação com trauma, procure um reumatologista. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a doutora Camila Zubed, reumatologista, e veio aí para desmistificar a fibromialgia e também a reumatologia. Então, esperamos vocês no próximo programa. Até! Esse é o nosso Papo Saudável. Se vocês não estão nos seguindo nas redes sociais, nos sigam no Instagram, programa.papo saudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa.